Meus queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo. O capítulo é de número 15. Deus deseja falar ao nosso coração. Aguarde, espere, não desista. O dia de amanhã ainda está por vir. Hoje nós temos um longo dia pela frente, mas sobretudo, o dia de amanhã pode ter reservado Deus grandes bênçãos para mim e para você. Então não faça do dia de ontem ou do dia de hoje um dia de lamento, um dia de queixumes, um dia de reclamação, até mesmo porque o que está por vir, nem eu e nem você sabemos, mas Deus sabe. E Ele diz, aguarde e você verá. Não se precipite, confie, dependa do Senhor, aguarde por Ele. Olha o que o texto quer nos dizer. Êxodo capítulo 15, versículo de número 22. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegaram a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a na água, que se tornou doce. Ali Deus deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é correto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali acamparam próximo das águas. Louvado seja Deus! O que o texto está dizendo aqui? O povo estava passando pelo deserto, com a finalidade de chegar à terra prometida, à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. É tudo aquilo que eu e você aguardamos e esperamos, um mínimo desta vida. A oportunidade de sermos felizes, de termos paz e descanso. Mas muitas vezes precisamos entender que nós estamos caminhando por um deserto. A vida, às vezes, ela é tão árida, ela é tão seca, ela é tão sofrida, se paga um preço tão alto para viver, que muitas vezes é comparada a um deserto. Mas se temos que atravessar o deserto para chegar à terra prometida, a única coisa que nós não podemos fazer é parar no deserto, é desistir no deserto. Aí que as esperanças se esvaem mesmo. O povo de Israel estava aqui seguindo no deserto. Agora, o que é necessário que se encontre no deserto para a sua subsistência, para a sua vida, além da comida? Água. Água é muito importante no deserto. O que é muito importante para você hoje? Tão importante quanto o ar que você respira. O que realmente pode ser água no deserto na sua vida hoje? A Bíblia diz que eles encontraram sim água, mas eles encontraram uma fonte de água por nome Mara. E esta água de Mara eram águas amargosas, ou seja, águas que não eram para se beber. Água que era saloba, água azeda, água podre, água rota. Que situação complicada desse povo. No meio de um deserto,
já com dificuldades para caminhar, para ir adiante. Estavam sem água há praticamente 3 dias. E quando encontra a água, não se pode beber, porque amarga eram aquelas águas. Será que a sua vida não tem sido uma fonte de mara, amarga, azeda, sem sentido, sem prazer, sem alegria, no meio do deserto? É por isso que muitas pessoas adoecem, enlouquecem, pensam em desistir, porque de fato é complicado ter que beber no meio do deserto águas de Mara, águas amargosas. O que dizer de um coração amargurado, de uma alma amargurada, de um espírito amargurado? A Bíblia diz que nesse momento, esse povo clama a Moisés, que era o líder deles naquela travessia do deserto, e Moisés, por consequente, clama ao Senhor Deus. O que fazer no momento em que as águas estão amargas, em que a vida está azeda, amarga, no meio do deserto? Bom, o referencial bíblico aqui diz clamar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus. Você já experimentou com sinceridade no coração conversar com Deus? Falar sobre como andam as coisas. Conversar com Deus, pedir auxílio dele, com fé, com determinação, com contrição, com humildade. Conversar com Deus como se conversa com um amigo. Assim foi o que Moisés fez. Imediatamente no meio de um deserto, a Bíblia fala que Deus mostrou a Moisés uma árvore. Eu e você sabemos que árvore não é uma vegetação típica do deserto. Mas lembre-se que momentos antes, Moisés orou a Deus. E quando oramos a Deus, de Deus vem uma resposta. Ainda que algo que aparentemente não é o convencional, não é o natural, não é o comum, não é o normal, mas a resposta de Deus sempre vem a uma oração feita com sinceridade. Foi exatamente isso aqui que aconteceu. As nossas vidas não precisam ser azedas, elas não precisam ser amargas. Basta nós clamarmos a Deus, basta nós orarmos a Deus, conversarmos com Deus com sinceridade. Para que aquela árvore? Moisés entendeu que aquela resposta de Deus havia chegado, então somente foi lá e arrancou aquela árvore e jogou nas águas azedas, rotas e amargas daquela fonte de Mara. Assim que aquela árvore tocou as águas, aquelas águas foram purificadas. Aquelas águas foram saradas, aquelas águas estavam doentes, aquelas águas estavam azedas e agora se tornaram doces. Nós andamos pedindo tantos milagres a Deus, tantas respostas, mas talvez um dos maiores milagres que Deus quer fazer é no nosso coração. Tirar todo o azedume, todo o rancor, todo o ressentimento e muitas vezes todo o ódio, porque talvez isso que tem deixado, que tem contribuído para que a nossa caminhada nesse mundo seja um deserto árido, seco e sofrível. O milagre aconteceu. Aquele povo pôde beber a água. Que coisa abençoada é tomar água. E aquele povo bebeu, dessedentou. Mas é interessante que a Bíblia fala que naquele mesmo momento Deus deu para eles normas, estatutos, a sua palavra, a sua direção. Como vamos caminhar no deserto sem uma bússola? Como nós vamos caminhar por esta vida sem direção? São muitas vozes que nós ouvimos. Nós precisamos de uma voz segura, nós precisamos de um conselho sábio, e a Bíblia é o conselho de Deus,
é a sabedoria de Deus. Se você quer caminhar pelo deserto de uma forma segura, leia a palavra de Deus. Deus te orienta através da sua palavra. Então nós já falamos aqui na oração e nós já falamos no milagre da oração e agora nós estamos falando da norma de Deus, do estatuto de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é um livro vivo, fechado. Ela pode ser um livro como outro qualquer, mas aberta e lida, ela é a palavra de Deus. Agora, lida e colocada em prática é o segredo para você caminhar no deserto da vida. A Bíblia nos fala que depois de ter passado por essa experiência, depois de receber o estatuto de Deus, Deus disse para eles prosseguirem. Deus está sempre dizendo para prosseguirmos, para não desistirmos, para marcharmos, para caminharmos, independente se estamos ou não num deserto. Com oração, com os milagres de Deus sobre nossas vidas, com o direcionamento de Deus, que é a sua palavra, vamos com muita fé caminhando, prosseguindo. A Bíblia diz que logo adiante eles encontram as fontes de Elim. O que isso significa para nós? Aquelas fontes eram doces, eram saudáveis, eram curadas. Ali o povo pôde parar, descansar e dessedentar. Depois das fontes amargas de Elim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está para acontecer. Depois das fontes amargas vem a fonte de Elim. Olha, Deus pode ter um projeto novo para a sua vida, começando hoje aqui agora. Deus pode ter fontes de Elim para você. Basta que você caminhe com fé em Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os anjos do Senhor Deus vai acampar ao seu derredor e vai lhe proteger nesta caminhada que é o próprio deserto da vida. De dia, ele vai como uma nuvem te cobrindo do sol estarrecedor. À noite, ele vai como uma coluna de fogo iluminando o caminho por onde você vai passar. O que Deus está querendo dizer com isso? Que apesar do deserto, adiante tem a terra de Canaã, que mana leite e mel. É o prêmio, é a conquista, é a resposta, é um milagre respondido. Mas para tanto, você precisa levantar e caminhar. Vença o desânimo, vença a indiferença, vença a preguiça. Tenha ânimo, tenha fé, confia em Deus, persista, prossiga. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia nisso e seja abençoado com essa esperança, com esta palavra. O nosso bom Deus proverá.